Olá, esta é a 11ª aula para os alunos do segundo ano do ensino médio, o tema Sistema Linear. E aí a gente vai ver a parte de classificação dos sistemas, que são três, né? E também a parte de representação geométrica, ou seja, pegar um sistema e representar num plano cartesiano e ver qual é o comportamento dele de acordo com o tipo de sistema, né? Que é a parte da classificação que a gente vai fazer. No, nas provas em geral, tipo na P, no Enem, na ETEC, costuma cair sistema 2x2. Aqui no caderno do aluno não tinha, né, nenhum sistema 2x2, só tinha os 3x3, né, tinha bastante 3x3. E aí eu resolvi fazer o seguinte, resolvi preparar essa aula aqui, é, visando explicar para vocês as diferenças, e aí vocês vão fazendo, né, os cálculos e tal, aí se quiser fazer no caderno pode fazer, e aí eu vou resolver das três maneiras. Aí já dando uma dica, né, se, a essa altura eu acho que já tem um método que você prefere fazer, resolver o sistema. Aí eu gravei a aula, ou vou gravar a aula, explicando dos três métodos. E aí, se você quiser adiantar o vídeo, vê só a parte que você acha mais que tem a ver com a sua cara, com a sua praia, tá? Eu vou fazer resolvendo os três métodos que são o método da substituição, o escalonamento e a regra de Cramer, tá? Se você gosta de um deles, aí você pode adiantar. Se quiser assistir a aula toda, aí fica a critério de cada um, tá bom? Esses temas não tem no, no caderno, né? É uma aula à parte. Aí eu vou explicando para vocês, vocês vão fazendo as anotações, porque na prova da AP já chegou, aí eu vi aí essa parte, tem alguns exercícios no caderno, né? Mas é o sistema 3x3, eu resolvi fazer 2x2 porque é mais fácil de fazer e para a gente analisar quais são os tipos de sistemas que tem. Mas geralmente quando a gente vai resolver, a gente vai encontrar uma solução, mas nem todo sistema tem soluções, e aí são as classificações que a gente vai ver agora, tá? Bom, então essa parte aí, ó, são o sistema linear, né? Então ele tem o sistema linear possível, aí está escrito aí, quando admite uma solução, no caso é uma, no caso 2x2, um número para x, outro para y, e tem o que é chamado de sistema impossível, ou seja, dependendo do sistema, não é comum cair, mas dependendo do sistema, ele não possui uma solução, ou seja, nós não conseguimos encontrar uma resposta para x, outra para y. Tem exemplos? A gente vai fazer alguns exemplos lá, tá? E aí no caso do sistema possível, que tem solução, ele pode ser o que é mais comum, que a gente chama de sistema possível e determinado, né? A sigla SPD, sistema possível e determinado, quando ele tem uma solução só, ou seja, ele tem uma solução para y e tem uma solução para x, no caso, sistema 2x2, que é o mais comum. E tem também a situação do sistema possível e indeterminado. Então, sistema possível e indeterminado é SPI, tá? Que é a sigla que geralmente usa aí. Ele admite soluções, só que são infinitas soluções. Aí nós vamos pegar um exercício para trabalhar essa ideia, para identificar quando o sistema é possível e determinado, quando o sistema é possível e indeterminado, que a gente consegue resolver, mas tem infinitas soluções, e quando o sistema ele é impossível, ou seja, não existe solução nem para x nem para y, ou no caso de 3x3, x, y e z, a gente não consegue encontrar as respostas, tá? Então eu peguei um exemplo aqui, tem no livro, eu já uso ele bastante tempo, e não tem, né? Aí não sei, você que sabe, se quiser só fazer as anotações, se quiser copiar o exercício inteiro, aí você que sabe, tá? Mas essa ideia vai pedir em duas questões da AP, né? Você trabalhar essa ideia de discutir os sistemas, ou seja, se o sistema é possível, se não é possível, se é possível indeterminado e assim vai, tá? Então eu peguei esse exercício, que é um exercício prático, e eu vou, durante a explicação, vou fazendo algumas pausas para ver se você para o vídeo e tenta montar, construir o sistema, resolver, aí depois eu faço a correção aqui, tá? Exemplo. Em uma loja de tintas, uma máquina mistura látex e corante. Látex é um material sintético que dá não só na tinta, mas borracha, um monte de coisa usa látex, tá?
corante é a cor, né? Conforme o pedido do consumidor. Calcular a quantidade de litros de látex e de corantes para que a máquina, preenchendo as suas latas de 20 litros, obtenha as latas de. Aí tá a situação lá, tá? Então, as latas têm 20 litros, né? E é feita a mistura de látex com corante. Já pensando matematicamente, o que a gente pensa? X e Y, né? Então, a quantidade de um e a quantidade de outro, tá? E aí, dentro disso aí, a gente tem essa situação, tá vendo? Que são 3 situações para a gente discutir os 3 tipos de sistema. O A, R$100, né? Sendo R$4 o preço do corante e R$4 o preço R$4 o preço da Tex e R$8 o preço do corante, tá? O que você vai fazer? São 2 equações que a gente vai montar. Uma equação relacionando a quantidade em litros, que são 20 litros, né? A quantidade de litros de látex e corantes, ou seja, o X eu vou chamar de látex e o Y do corante. Então, somando as 2 quantidades, vai dar uma equação para os litros, que são 20 litros, e a segunda equação vai ser referente ao preço, que é R$4, né? Então, é R$4 o preço do látex X, certo? E o corante, R$8, igual a 100. Então, eu vou dar uma pausinha, você vai tentar montar o sistema e eu faço a correção, certo? Então, vamos lá, ó. Ficaria o que? Ficaria assim, né? X representando o látex e Y o corante. Então, a quantidade de um de outro, somando os dois, tem que dar igual a 20. Então, X mais Y igual a 20, certo? E a segunda equação seria para o preço. Então, o R$4 o látex, ficaria 4x, mais R$8 o corante, 8y. Isso tudo dá o preço de R$100. Então, o sistema para essa situação seria isso aí, tá? Sistema 2x2, certo? Aí o que nós vamos fazer? Eu vou resolver pelos 3 métodos e ver a classificação desse sistema, tá? Então, o primeiro método é o método da substituição. A gente vai fazer o quê? Isolar o X. Se quiser pausar o vídeo para poder resolver o sistema por esse método, pode. Se não quiser, pode adiantar um pouquinho para poder resolver pelos outros métodos, tá? Bom, então continuando aí, eu tenho que isolar o X, tá? Então, no caso lá é x mais y igual a 20, o x está somando, passa subtraindo. Substituindo na equação 2, aí a gente aplica a propriedade distributiva, né? Então, 40 vezes 20, 4 vezes 20 e 4 vezes y, certo? O que vai ficar aqui? Vai ficar 4 vezes 20 dá 80, 4 vezes menos y dá menos 4y, né? Copiei a outra parte, vou juntar os dois, né? Menos 4 mais 8y, vai ficar sobrando 4. E esse 80 que está somando, vou jogar para o outro lado, né? Então, vai ficar 80 negativo, que vai ficar do outro lado, né? Então, vai ficar 100 menos 80, vai sobrar 20, né? Esse 4 está multiplicando, passa dividindo. Então, vai ficar 20 dividido por 4, y é igual a 5. Essa altura do campeonato não pode ter dúvidas mais, hein? Porque a gente já está finalizando para já fazer os exercícios da AP, tá? Aí encontrei o x igual a 5, agora vou encontrar, encontrei o y igual a 5, agora vou encontrar o x, né? Então, o x menos y igual, o x é igual a 20 menos y, no lugar do y coloquei 5, 20 menos 5 é igual a 15. Então, a resposta para esse sistema, x igual a y, resolvendo pelo método da substituição, x igual a 15 e y igual a 5, tá? Pelo método do escalonamento, o que nós vamos fazer? Nós vamos excluir o x da segunda linha desse sistema, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou pensar no contrário. Qual é o contrário de 4 positivo? É 4 negativo. Então, vou multiplicar a linha inteira em cima por menos 4, né? E o resultado eu vou somar com a linha 2, visando eliminar o x da segunda linha, tá? Então, multiplicando tudo por menos 4, então vai ficar menos 4x, menos 4y e menos 80, né? Agora, eu vou somar com a linha de baixo, né? O menos 4 com menos 4 vai para a glória, cancela, passa a vara, né? E vai sobrar menos 4y mais 8, né? Então, devo 4
tenho 8, sobra 4, né? Então 4y igual a 20, né? Porque menos 80 mais 20. Então devo 80, pago 20, menos 80 mais 100, né? Então devo 80, pago 100, sobra 20. Aquele 4 ele está multiplicando, o contrário de multiplicar é dividir. 20 dividido por 4 é igual a 5, então y é igual a 5. Pega uma das equações, né? Eu peguei a primeira, x mais y igual a 20, né? No lugar do y eu coloquei 5. Tá somando, subtrai, né? Então vai ficar 20 menos 5 é o valor do x, que é igual a 15, certo? Então esse é o método do escalonamento, tá? Agora, pela regra de Cramer, né? Vou dar uma pausinha aí para você poder parar o vídeo se quiser, para poder resolver. Bom, então usando a regra de Cramer, primeiro a gente transforma o sistema em matriz e aí calcula, nesse caso 2 por 2, os 3 determinantes, né? O determinante D, então a gente vai fazer a multiplicação da diagonal principal, que é esse daqui, né? 1 vezes 8 dá 8, e o subtrair pela diagonal secundária, né? Então 4 vezes 1 dá 4, como eu estou fazendo no sentido oposto, coloco o 4 negativo. Agora, subtrai os dois, né, os positivos e o negativo. 8 menos 4 é igual a 4. Então, determinante D, 4. Agora, tem que fazer o dx, pegando a matriz do termo independente, que é 20 e 100, substitui lá, calcula os determinantes, né? Então, 20 vezes 8 dá 160. 100 vezes 1 dá 100 positivo, como está no sentido contrário, né? 100 positivo, contrário é negativo, né? Então, o dx fica 160 menos 100, o dx é igual a 60. Agora tem que calcular o dy, né? Faz a substituição lá dos termos independentes na coluna do y, né? Então, aí 100 vezes 1 dá 100. 4 vezes 20 dá 80, está no sentido contrário, então coloca menos 80. Subtrai aí os dois, né? 100 menos 80 dá 20. Agora tem que calcular o x e o y, né? Então pega lá o dx, então 60 dividido por 4 dá 15. E pega o dy, né? Para poder calcular o valor do y, 20 dividido por 4 é igual a 5. Tá? Então, esse daí é o que a gente chama de sistema possível e determinado. O que significa isso? Ele tem uma solução única, tanto para x quanto para y. Tá? Então, a solução desse sistema é 15 e 5. Tá? Representando ele graficamente, eu coloquei, usando o GeoGebra, né? Mesmo só para a gente poder ver como que fica a representação geométrica desse sistema. Se você quiser fazer lá no GeoGebra para comparar, pode comparar, tá? Não tem problema nenhum, né? Mas o que a gente percebe? A gente percebe que quando a gente faz os dois gráficos, usando x mais y igual a 20 e 4x mais 8y igual a 100, esses gráficos encontram em um único ponto, e esse ponto é a solução do sistema, né? Então a gente chegou lá para x igual a 15 e y igual a 5. Perceba que eu destaquei o ponto, ele corta em um único ponto só, tá? Então, bom, se você quiser fazer o gráfico, bom, né? Se não quiser, você pode escrever, né? O que eu acabei de falar, né? Que o sistema possível e determinado, ele encontra, né? O gráfico encontra em um ponto. Eu aconselho fazer mais ou menos o rascunho do gráfico aí, que aí fica mais fácil para você poder ver. Até porque na prova você tem a representação geométrica mais ou menos dessa maneira, e aí você precisa analisar, tá? Então, o ponto que as duas retas se encontram, a gente chama de reta concorrente, os dois pontos que elas se encontram é o ponto de solução do sistema, certo? Então, aí está aí provado geometricamente, tá? Agora, vou mudar a situação. Nessa situação, foi alterado o preço do corante e o preço do custo da lata, tá? Então, agora é R$80 e o preço do látex é 4 e do corante é 4. Vou dar uma pausa e aí você tenta montar o sistema. Aí depois eu faço a correção.
Bom, então a primeira equação vai ser, mudou só o preço, né? Mas a quantidade de litros é a mesma coisa. Então, x mais y vai ficar igual a 20, né? Porque é a quantidade de litros que tinha lá no começo. O que mudou foi o preço, né? Então é R$4 o latex e R$4 o corante, e agora o preço da lata vai ser 80. Ou seja, vai ficar assim, né? 4x mais 4y igual a 80, tá? Agora nós vamos resolver usando os três métodos. Se quiser adiantar, pode adiantar, né, o vídeo para ver o método preferido, mas vou seguir a mesma sequência que foi apresentada nas aulas. Primeiro, o substituição, escalonamento e a regra de Cramer, tá? Bom, então vou dar uma pausinha para vocês, se quiser pausar aí para resolver, pode fazer. Bom, então o que nós vamos fazer aí? Nós vamos isolar primeiro o x, né, na equação 1. Então, o x é igual a 20 menos y, tá? E agora eu vou substituir na equação de baixo. Sempre vai ser assim, isola nenhuma e substitui na outra, né? Então, vai aplicar a propriedade distributiva, 40 vezes 20 dá 80 e 4 vezes y dá menos 4y. O que a gente percebe aqui? Quando a gente for juntar, agrupar as letras, a gente vai cancelar o y, ou seja, vai dar zero, né? Menos 4 mais 4 vai dar zero, tá? Então a gente vai chegar que 80 é igual a 80. Ou seja, o que acontece nessa segunda situação? Nós chegamos numa igualdade matemática, né? 80 é igual a 80, isso é verdade, só que quando a gente isolou ali a letra, sumiu as letras, né? Então, essa situação é uma situação característica de um sistema que ele é possível, só que indeterminado. Significa que tem várias soluções possíveis para esse sistema, tá? Então, quando a gente perceber que cai numa situação matemática desse tipo, que é um número igual ao outro, e é verdade, porque tem a última situação que a gente cai numa inverdade matemática, né? Mas 80 é igual a 80, né? Então aí é uma situação de verdade. Aí o que acontece? Esse sistema é um tipo que tem infinitas soluções. Quais são as soluções? Vamos fazer os pares combinados de x mais y igual a 80. Ó. Então se o x é 1, o y pode ser 19, né? Se o x é 2, pode ser 18. Se o x é 3, pode ser 17, aí 4, 16. Aí você fala assim, pô, chegando no 20, a gente termina as soluções. Não, eu pensei nos números inteiros, né? Eu poderia colocar na situação lá de 1,1, né? Aí o outro seria quanto, sabe? Então tem infinitas soluções. Mas matematicamente falando, pensando em litros aí, né? Poderia ter um ramo, um campo de soluções aí com números inteiros, se a gente pensar aí, né? Mas se pensar em números, né, não inteiros, aí você tem uma infinidade de soluções, tá? Então, essa é a situação. Quando chegar numa situação dessa, que é um sistema que não é possível resolver, mas são infinitas soluções, tá? Pelo método do escalonamento. Vou dar uma pausinha e você tenta resolver. Bom, então pelo método de escalonamento a mesma coisa. Vou pensar lá no x, isolar o x na parte de baixo, né? Eliminar o x agora, né? Então o contrário de mais 4 é menos 4. Então vou multiplicar a linha 1 por menos 4 e somar com a linha 2, né? Então multiplicando por menos 4 a linha toda, então vai ficar menos 4x, menos 4y e menos 80. Agora eu vou somar, né, o resultado para poder eliminar o x. Só que quando a gente fazer isso, a gente vai perceber que vai eliminar o y e vai eliminar também o valor da igualdade, né? Então, ó, corta esse com esse, corta esse com esse, corta esse com esse. Ou seja, vai ficar zero igual a zero. É uma verdade matemática, zero é igual a zero. Mas é a mesma situação do que a gente fez no anterior, né? A gente tem infinitas soluções, tá? Então, não consegue resolver, não consegue atribuir um único valor só para x e um único valor só para y, né? É uma infinidade de combinações, tá? E agora o último método, o método da regra de Cramer. O que acontece? Vou dar uma pausa, você tenta resolver e aí eu já venho com a correção. Bom, com a regra de Cramer, vamos representar o sistema, né, em uma forma de matriz, tá? Calculando o determinante D, que é a representação dos coeficientes. Então eu tenho aqui, ó, né, multiplicando aqui vai dar 4 positivo, no sentido contrário 4 negativo. Subtraindo os dois vai dar igual a zero. Calculou o primeiro determinante, deu igual a zero, isso significa o quê? Que ou esse sistema ele tem infinitas soluções,
ou ele não tem solução, tá? Então, se esse determinante aí der um número igual a zero, é isso. Ele pode dar um número positivo ou negativo, mas se der igual a zero, aplicando a regra de Cramer, significa que é isso aí, tá? Bom, aí agora vamos fazer a segunda parte só para a gente ver, porque é um sistema, ele é um sistema que não tem, ou ele tem bastante soluções, ou ele não tem nenhuma solução. Então vamos fazer a segunda parte para a gente poder ver aqui, ó. Então, multiplicando aqui vai dar 80, e aí 80 vezes 1 vai dar menos 80, subtraindo o dx, né? O determinante de x vai dar igual a zero. E o determinante de y, substituindo lá a coluna, né, e calculando o determinante, 1 vezes 80 dá 80, 4 vezes 20 dá 80 também, só que está no sentido contrário, menos 80. Subtraindo os dois, vai dar igual a zero também. Então, o que acontece aí? Quando eu resolver por determinante, né? Aplicando os conceitos de matriz e a regra de Cramer. Se eu perceber que o primeiro determinante deu zero, o segundo determinante deu zero e o terceiro determinante deu zero, eu tenho infinitas soluções. É assim que a gente analisa pelo método da regra de Cramer, tá? E até porque se a gente fosse continuar o cálculo, ficaria zero dividido por zero, né? A gente cai numa indeterminação matemática, não tem como dividir um número por zero, né? Então, é isso, tá? Então, marca aí, se você optou por resolver os sistemas pela regra de Cramer, marca essa situação. Então, os três determinantes dando zero é um sistema que tem infinitas soluções, certo? Bom, representando geometricamente esse sistema, o que acontece aí? Né? Eu não sei se está dando para ver, mas uma reta está sobreposta a outra, né? Ela está uma sobre a outra. A representação geométrica desse sistema é isso daí, tá? Então, se pedir algum exercício desse tipo de situação aí, significa que é um sistema possível e indeterminado. O que é possível? Ele tem solução, mas as soluções são infinitas, tá? No caso aí que a gente viu dessa situação. Bom, e o último sistema aí das classificações vai ser o sistema que é chamado de sistema impossível, não tem como resolver, tá? Então nós vamos ver aí o que vai acontecer aplicando os três métodos que nós discutimos na solução de sistemas. Então agora o que aconteceu? O preço do B era 80, agora passou a ser 60, e o preço do látex R$ 4,00 e R$ 4,00. Vou dar uma pausa, né? Lembrando que a primeira parte é dos litros, né? A equação dos litros, né? E a segunda parte é a equação sobre os preços. Tenta montar o sistema. Vou dar uma pausinha e a gente já corrige. Bom, então a primeira equação ficaria com a quantidade de litros, ou seja, x mais y igual a 20 litros, né? E a segunda parte seria 4x mais 4y igual a 60, né? Que só mudou o preço aí do sistema, tá? Aplicando o método da substituição. Vou dar uma pausa, se for o seu método preferido, aí você tenta resolver. Bom, aí fazendo o que a gente isola, né? Primeiro, tá? É tudo igual, né? Parecido, só muda algumas coisas, né? Então, isolei o x, né? E agora eu vou substituir o x na segunda equação. Resolvendo, aplicando a propriedade distributiva, 4 vezes 20 dá 20, 4 vezes menos y dá menos 4y. Resolvendo aqui, né? Eu vou ter essa situação. Aqui só teve uma parte que eu esqueci, aqui é 60, né, aqui na segunda linha, tá? Então, o que a gente chega aí? A gente chega que é igual a 80 igual a 60. Isso não é verdade, né? Então, essa é uma característica de um sistema que a gente chama de sistema impossível de resolver. Então, perceba a diferença dos dois, né? Então, estou explicando pelos métodos para poder ver. No outro, a gente chegou a 80 igual a 80, aí a gente chegou a 80 igual a 60. Isso não é possível, né? Não tem como fazer, tá? Nas duas linhas aqui, só corrige se é o seu método favorito, coloca 60 e 60 no lugar do 80 igual a 80 igual a 60, né? E aí você vai perceber que tem essa diferença do outro sistema lá que a gente fez, né? Agora, por escalonamento. Vou dar uma pausa e você tenta resolver. Bom, resolvendo aí, então, a gente vai multiplicar a linha 1 por menos 4, né? E somar o resultado com a linha de baixo, tá? Então, multiplicando por menos 4, tudo. Então, vai ficar desta maneira, né?
tudo por menos 4, e a linha de baixo vai ser igual a ela mesma, né? Não fiz nada. Somando tudo, então vai cancelar o x com x, o y com y, então vai ficar 0, e na parte final vai ficar menos 80 mais 60, ou seja, vai ficar 0 igual a menos 20. Então isso aí é uma outra situação que não é verdade, 0 é igual a 0, né? Menos 20 é igual a menos 20. Então a gente percebe que chega numa inverdade matemática, né? Isso não é verdade, tá? Então, os dois são diferentes. Então essa é uma característica do sistema impossível de resolver, não tem solução. E o último método, o método da regra de Cramer, né? Vamos lá, então vou representar no formato de uma matriz, né? Agora vou calcular os determinantes. O primeiro vai dar 0 igual ao outro, né? A gente fez, então 4 vezes 1 dá 4, 1 vezes 4 dá 4 também, no sentido negativo, então o determinante deu 0. Então, aplicando a regra de Cramer, se você chegou com 0, ou ele é impossível, ou ele tem infinitas soluções, tá? Mas vai mudar nos outros determinantes. Só para lembrar, quem está optando pela regra de Cramer, quando a gente fez o sistema possível e indeterminado, todos os determinantes deram 0, né? Nesse caso aqui vai mudar na segunda parte. Então agora substituir a coluna lá, né, dos termos independentes no lugar do x, e vamos calcular o determinante. 20 vezes 4 dá 80, 60 vezes 1 dá menos 60, resolvendo aqui 80 menos 60 dá 20. E o segundo determinante aí, né, terceiro determinante, agora substituindo os coeficientes de y na coluna do y, calculando 60 vezes 1 dá 60, 4 vezes 20 dá 80, substituindo aí, né, vai ficar 60 menos 80, vai dar menos 20, né? O que a gente percebe então? Que o primeiro determinante deu 0, mas os outros dois não deram 0, eles deram diferente de 0. Então, esta é a situação, usando o conceito de regra de Cramer, é uma situação de um sistema que não tem solução, tá? Ele não tem solução. O que aconteceu? O primeiro determinante deu 0, os dois determinantes do dy e o dx, eles deram diferente de 0. Um deu um positivo, outro deu negativo. Pode ser qualquer valor, tá? Por isso que eu coloquei diferente de 0. Pode ser um número positivo ou um número negativo. Isso é a situação de um sistema que não tem solução, tá? Então, só para fechar, determinante 0, 0 e 0 é um sistema com infinitas soluções. Determinante 0 e os outros dois diferentes de 0 é um sistema que não tem solução, tá? Bom, a representação geométrica desse sistema são duas retas que a gente fala que é reta paralela, né? Então, uma do lado da outra, tá? Então, a situação que a representação geométrica desse sistema estiver desta maneira, ele é chamado de um sistema que é conhecido como sistema impossível de resolver. Ou seja, não tem solução, não tem resposta nem para x nem para y, tá? Estou folheando aqui a prova, né? A prova vai falar sobre essas situações. Se vocês quiserem marcar o nome das retas, é importante marcar também, né? Eu vou colocar aqui só para vocês darem uma olhadinha aqui rapidinho. Essa daqui, ó. Essa daqui, o primeiro gráfico, onde as retas se encontram em um ponto só, isso é chamada de retas concorrentes, tá? Então ela concorre, elas encostam em um ponto só. O segundo modelo de gráfico, que as retas ficaram sobrepostas uma sobre a outra, é bom marcar, tá? Porque na prova vai falar sobre isso. É chamado de retas coincidentes, tá? Uma sobreposta à outra, tá? E o último que nós vimos aí, né, é chamada de retas paralelas, tá? Que foi o último que nós fizemos aqui. O sentido de paralelo seria que elas são prolongadas infinitamente e que nunca se encontram, né? Elas nunca se encostam, tá? Bom, então é isso, tá? Esses exercícios não estão na apostila. Façam as anotações de vocês no caderno, tá? Qualquer dúvida pode perguntar. É bom treinar já resolver os sistemas, porque as próximas aulas serão para a gente poder se preparar para a AP. Então,
Então é isso, tá bom? Aí na segunda-feira a gente posta mais uma aula, tá bom? Bom final de semana, até segunda.